Gente, esse final de semana, literalmente, eu pisei em ovos. A filha trouxe pra cá, no total, acho que ficaram 7 adolescentes em casa. Eu adoro isso, adoro receber os amigos dos meus filhos em casa pra fazer aquela noite gostosa. Eles vêm, a gente bate papo, dá risada, eu sou a tia louca e tá tudo certo. O problema é que eu moro em apartamento, né? Então depois das 10 horas tem algumas regrinhas que precisam ser cumpridas. Então eu ficava o tempo tendo, gente, não pisa forte no chão, gente, não bate na parede, gente, ri baixo. Como que você pede pra alguém rir baixo? Rir é um ato tão espontâneo, né? Pra exteriorizar mesmo. E aí eu tive que ficar nessa corda bamba, mas deu tudo certo e é isso. Quando a gente mora em lugares assim, que a gente, condomínios, né? Infelizmente a gente tem que seguir regras para o bem de todos ali. Mas o que eu queria falar com vocês é sobre uma experiência que eu tive essa semana. Não tem nada a ver assim com o relacionamento de homem para mulher, mas acaba entrando nessa premissa também, né? Infelizmente a mãe de uma amiga veio falecer essa semana passada e aí ela pediu uma ajuda para mim para ir até a casa da mãe, que ela precisava mexer em algumas coisas, estava precisando ali de um apoio emocional, e aí eu fui. Chegando lá, eu fiquei muito emocionada e depois muito reflexiva. Emocionada em primeiro lugar, porque a casa da mãe dela estava perfeitamente tudo organizado, tudo bonitinho, né? A mãe dela saiu e deixou tudo certinho, arrumadinho, as coisas no lugar, tudo cheirosinho. E reflexiva, porque depois do momento que eu entrei ali, que eu me emocionei bastante, veio a reflexão, né? Que a vida da gente é assim. Às vezes a gente vai e não volta, às vezes a gente dorme e não acorda, né? A gente, quando começa a entender da vida, ainda criança, a gente passa a ter a única certeza, né? Que vai passar pela vida da gente é a morte, que infelizmente um dia vai chegar. Mas a gente se esquece disso totalmente e a gente começa a viver nessa loucura, né, gente? Que a gente vive. Vivendo muitas vezes no automático, levantando correndo atrás de coisas que muitas vezes nem tem grandes importâncias pra gente, e vai vivendo nesse automático, né? E isso às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, faz com que a gente fique até em lugares que não nos caibam mais, né? Quantas e quantas vezes a gente fica num serviço que não é mais, que a gente não se sente mais bem lá, né? A gente fica porque a gente às vezes tem um bom salário, tem uma boa remuneração, um bom cargo, né? E aí a gente vai deixando, vai ficando, vai se acomodando e fica ali por anos, vivendo ali 9, 10 horas do dia da gente num ambiente que não nos faz bem, né? Isso também nas amizades, por quantas vezes a gente vai tendo sinais que a amizade ali com tal pessoa já não tá fluindo legal, os propósitos já não são mais o mesmo e a gente permanece, não consegue pôr um basta. Em relações familiares, em relações amorosas, a gente às vezes demora demais para pôr um basta e vai prolongando isso pro longo da vida, né? Então eu tomo isso como uma forma que a gente não vive, né? Que a gente não vive verdadeiramente a realidade que a gente tem, os desejos reais dentro da gente, né? E isso adoece a gente. A vida ela é curta demais, né? Como diz Mário Sérgio Cortella, a vida é curta para pequená-la. E a gente faz isso, né? A gente às vezes esquece de ser real nas relações da gente, seja elas qual for, né? Então é isso, gente. Você sai e não volta mais, entendeu? Você vai ficar vivendo aí o que não te faz feliz, pra quê, né? Então a dica é coragem. Esses dias até postei um status de uma música que falava sobre coragem. O segredo eu acho que é coragem. É fácil? Não, não é fácil. Em determinado ponto da minha vida eu precisei de muita coragem para mudar a minha vida. Foi muito difícil, demorou muitos anos para mim tomar essa decisão, mas vale a pena. A vista do outro lado é espetacular, né? Então se permita isso, tenha coragem, mesmo com medo, vá, né? Transforme, vire a chave da sua vida, seja ela em qual sentido que for.
e viva pra valer mesmo, o real, pra fazer valer a pena, tá bom? Tá com uma cara de que vai chover, fiquei sabendo que amanhã vai esfriar, mas vamos que vamos. Amanhã tô retornando pro meu serviço, graças a Deus, retorno a trabalhar, estou bem, né, me recuperei bem. Agora só uns detalhes, né, para ajustar, mas isso a gente vai seguindo tratando. E graças a Deus deu tudo bem. Esse depoimento também é muito sobre isso, tá, gente? Eu fiquei muito ruim no hospital e ficar ali alguns dias na UTI me fez refletir sobre muita coisa e o valor da vida. Mas isso eu venho contar para vocês em outro momento. Se puderem, vai lá no meu canal e se inscrevam. Deixa o like lá e fazem a inscrição lá no canal, tá bom? Beijão!